A nossa exposição ao Evangelho não é garantia de fé. Em alguns casos, a exposição ao Evangelho endurece o coração. Em outros casos, ela gera uma resposta de fé. Qual é a resposta que o Evangelho tem gerado em nosso coração? Olá, hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022, e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje faremos a leitura de Marcos, capítulo 6. Lembrando a você, estamos em um desafio em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, de fazermos a leitura da Bíblia a partir dos evangelhos. Na verdade, o desafio é de leitura da Bíblia. E nós estamos sugerindo duas estratégias para isso. A primeira delas, eu tenho mencionado com frequência, a possibilidade de vocês comprarem uma Bíblia chamada Bíblia 365. Ela divide a leitura bíblica por dias e vai te ajudar trazendo sempre um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Assim, ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda inteira, passando por todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, o livro de Salmos e o livro de Provérbios. A outra estratégia que estamos desenvolvendo aqui em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, é ajudar com a leitura dos evangelhos. Nós começamos com o evangelho de Mateus e nessa semana estamos completando a primeira semana com o evangelho de Marcos. E hoje vamos ler o capítulo 6 de Marcos. E para nos estimular nessa tarefa, todos os dias nós colocamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um pequeno estudo, um pequeno trecho do capítulo referenciado e nós fazemos um breve estudo para que possa nos ajudar. Lembrando sempre a leitura de um capítulo por dia, sempre um capítulo por dia. Hoje nós estamos em Marcos 6 e nós temos várias ocorrências em Marcos 6 que merecem menção. Eu gostaria de poder mencionar todas elas e como elas chamaram a minha atenção durante a leitura. Em Marcos 6 nós temos o relato de um profeta sem honra, que vai ser o trecho que nós vamos tratar. Nós temos o relato de Jesus enviando os 12. Nós temos também o relato de João Batista decapitado, da primeira multiplicação dos pães e de Jesus andando sobre as águas. Eu quero tentar fazer a conexão de dois trechos aqui. Na verdade não é uma conexão direta, mas os dois me levaram a refletir de maneira conectada. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 6, no versículo 34. Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram ovelhas, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante que o livro do James Edwards, que eu estou usando como referência, uma das referências para tratar o trecho de Marcos, fala algo bastante interessante aqui nesse versículo. O pastor de ovelhas, como uma metáfora, era uma figura de linguagem comum em Israel para um líder de Israel como Moisés, Isaías 63:11, ou com mais frequência para um herói militar, semelhante a Josué que reuniu as forças de Israel para a guerra. Números 27:17, 1 Reis 22:17, 2 Crônicas 18:16, Jeremias 10:21, Ezequiel 34:5, 37:24 e diversos outros trechos citados pelo James Edwards. É, em outras palavras, uma metáfora da hegemonia, incluindo a liderança e a vitória militares. Jesus, em sua compaixão, vê pessoas sem direção, sem propósito, sem um líder. Jesus utiliza a oportunidade para ensinar as pessoas, mas como é comum em Marcos, não é o conteúdo do ensino que é o foco do interesse, mas sim em quem ensina. É interessante que Jesus enxerga as pessoas como ovelhas sem pastor e as ensina. Ele as submete a ensino. Mas quando nós vamos nessa mesma postura de Jesus em sua terra, Marcos 6, do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos algo que é bastante chocante. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Eu vou tratar esse texto, ele me marcou bastante no que o James Edwards fala, e ele chama a ideia do profeta sem honra. Jesus, em meio ao seu povo, Nazaré, depara-se com a compreensão equivocada e a rejeição. Até agora são as multidões que se surpreendem com a autoridade de Jesus, mas em Nazaré é Jesus que se surpreende com a descrença do povo. Em Nazaré o que acontece é que o povo se mostra descrente com a pessoa de Jesus. É muito, muito marcante nesse texto que nenhum povo podia se gabar tanto de ter gente sábia entre eles do que os judeus. Os judeus tinham uma história de gente sábia sendo instruída pelo próprio Deus. Mas o que acontece é que o campo em que Jesus se distingue como mestre é um campo competitivo, portanto. Ele está num campo de uma história marcada por pessoas que têm na sua história como povo diversos líderes sábios. Mas veja que interessante. No entanto, seu prestígio causou um dilema para aqueles familiarizados com ele, pois não fora aprendiz de nenhum rabi famoso, nem tampouco sua sabedoria poderia ser considerada como proveniente de sua casa. O povo da cidade, em vez de celebrar o sucesso de Jesus, demonstra seu ceticismo e tenta desacreditar o ministério de Jesus. Ele não se refere a Jesus pelo nome, mas usa um tratamento distante que demonstra a desconfiança deles. Além disso, ficaram escandalizados. O povo fica escandalizado com a sabedoria de Jesus, o trata como alguém distante e o chamam de o filho de Maria. Pode parecer algo comum na nossa leitura, o filho de Maria, mas a ideia básica é que era muito, muito raro você se referir ao filho de alguém chamando a figura materna. O que era comum era você chamar a figura paterna. Na prática real, chamar uma pessoa de filho de uma mulher, como os nazarenos fizeram aqui, não era normal no judaísmo e era quase certamente um insulto. Chamar uma pessoa de filho de mulher era quase um insulto. Filho de Maria, junto com o mau acolhimento que Jesus recebe em Nazaré, é claramente questionável, provavelmente desrespeitoso e pode até insinuar ilegitimidade. Jesus é chamado de carpinteiro e é chamado de filho de Maria. Ele é sequer denominado pelo seu próprio nome. E olha, mais interessante ainda, o verbo escandalizar aqui utilizado significa que ele é causa de tropeço. Jesus é entendido no meio do seu próprio povo como causa de tropeço. Os próprios irmãos de Jesus, de acordo com João 7,5 lá, não acreditavam nele durante o seu ministério. Durante o ministério de Jesus, nós vemos que os próprios irmãos de Jesus não acreditam nele como o Messias. E ouvimos que só Tiago e talvez Judas veio para a fé após a morte e ressurreição de Jesus. Essencialmente, o que Jesus encontra aqui é uma oposição marcante ao seu nome. E algumas frases do J. Edwards me chamaram bastante atenção. E me chama a atenção de maneira especial essa. A exposição a Jesus e ao Evangelho não era garantia de fé. Na verdade, a parte da fé, a exposição ao Evangelho imuniza com tanta frequência quanto vivifica. A exposição ao Evangelho, ela imuniza quanto vivifica. Jesus, no meio do seu próprio povo, ele é negado. É interessante que Jesus tem compaixão da multidão, como a gente leu no primeiro trecho, ele no versículo 34,
ele tem compaixão da multidão porque elas precisam de um líder. Mas na sua própria terra, esse líder é negado. E há uma dureza de coração no meio do povo em Nazaré. E essa dureza de coração é o maior problema nosso. A dureza de coração é o nosso maior dilema. E nisso repousa o julgamento de Deus sobre nós. O fato de nós sermos duros de coração. O fato dele ter enviado Jesus, o seu Filho, para o nosso mundo, para morrer em nosso lugar, e a gente simplesmente não reconhecê-lo. Mas uma coisa chama muita atenção. Nós ficamos querendo e esperando sinais espetaculares de Deus. Nós queremos sinais da demonstração do poder divino. Nós queremos que Deus resolva todos os problemas da humanidade. Nós queremos vivenciar os milagres e ver milagres acontecendo. Nós queremos paralíticos andando. Nós queremos cegos enxergando. Nós queremos enxergar o milagre na nossa circunstância, a transformação nas nossas circunstâncias. Nós queremos sempre algo mega sobrenatural às nossas vistas. Mas é interessante que a gente não reconhece um Deus que se tornou humano, veio habitar entre nós, e o povo de Nazaré mostra toda a dureza, chamando que ele é só um carpinteiro, é só o filho de Maria, é só outro dos filhos do vilarejo que não tem muita significância e não tem muita importância. É mais ou menos como nós. É só Jesus que entregou a sua palavra e a gente ignora. É só Jesus que deu o seu evangelho e a gente ignora. O maior obstáculo à nossa fé não é a falha de algo distinto que Deus dê. Não é uma falha de Deus operar com sinais milagrosos, nada disso. O maior obstáculo da nossa fé não é a dificuldade de Deus agir, porque ele agiu entregando o seu próprio filho, que veio à terra, se humilhou e se fez homem. O maior obstáculo da nossa fé é que o nosso coração simplesmente se endurece e não aceita as formas pelas quais esse Deus age. Nós não queremos aceitar só um carpinteiro, somente um filho de Maria. Nós queremos ver milagres e transformações sobrenaturais nas nossas circunstâncias. Nós não queremos dobrar nosso coração diante do Senhor. Isso deveria ser uma reflexão importante. O Evangelho tanto vivifica quanto imuniza. O que o Evangelho tem sido no meu coração? Isso me levou a refletir lendo sobre isso. O que o Evangelho tem sido no seu coração? Ele tem vivificado seu coração? Ou o seu coração está imune a ele? Porque você, de repente, sequer pega o Evangelho para ler, sequer pega a Escritura para ler. Seu coração está imune e você diz no seu próprio coração que só reconheceria a Deus se ele fizesse grandes maravilhas. Será que nós estamos tratando o Filho do Homem, o próprio Deus, como nós falamos no início desses estudos, que em Marcos de 1 a 8 Jesus se identifica como o próprio Deus? Será que nós estamos fazendo como o povo de Nazaré, achando que o próprio Deus que está no nosso meio é só o carpinteiro, é só o filho de Maria? Esse é um caso para a gente pensar. Deus te abençoe.